Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Transportes da Câmara do Rio vai fiscalizar a redução de linhas de ônibus na cidade. A Prefeitura na mira do Legislativo. Função fiscalizadora dos vereadores deve continuar em alta no segundo semestre. E um tour gastronômico conta a história da cidade através da culinária. O garçom chegava, passava pelo salão do restaurante, colocava aquele filé bonito na mesa do Oswaldo Aranha. As pessoas que estavam do lado olhavam e falavam, nossa, bonito, quero filé igual o do Oswaldo Aranha. E aí surgiu o prato. Não saia daí, a gente volta já. Não perca no Rio TV Debate. Vamos falar sobre uma doença preocupante por ser infecciosa e transmissível. A tuberculose atinge quase 9 milhões de pessoas. Mais de 1 milhão de mortes por ano no mundo. Os nossos convidados são o vereador Paulo Pinheiro, presidente da Frente Popular em apoio ao combate da tuberculose, Carlos Basília, coordenador do Observatório e membro do Fórum de Combate à Tuberculose do Rio de Janeiro, aqui na Rio TV Câmara. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre as perspectivas do segundo semestre do Legislativo Carioca. Os vereadores voltaram ao trabalho na quinta-feira, após o recesso do mês de julho. E como aconteceu no primeiro semestre, as atenções dos parlamentares estarão voltadas para a fiscalização da administração municipal. Com as comissões especiais, CPIs, audiências e requerimentos de informação apresentados pelos parlamentares, a função fiscalizadora do Poder Legislativo deve continuar em alta no segundo semestre de 2019. Entre as CPIs em andamento, com encerramento previsto para o fim do ano, estão CPI dos Camarotes, previsão de encerramento no dia 22 de agosto, CPI Túnel Acústico, 4 de outubro, CPI do Atualiza Rio, encerramento previsto para 7 de outubro. CPI das Enchentes, encerramento previsto para dia 18 de outubro. CPI Contratos Emergenciais, 21 de outubro. CPI da Linha Amarela, 23 de outubro. CPI Obras Paralisadas, 9 de novembro. E CPI Condições de Trabalho nas Escolas, a previsão de encerramento é no dia 17 de novembro. Já as comissões especiais são 27 até o momento. Entre elas estão a comissão que acompanha o processo da parceria público-privada da Rioluz para a modernização da iluminação da cidade, a comissão que acompanha as obras inacabadas no município, a comissão criada para analisar convênios firmados entre a PM e a Polícia Militar e a comissão para acompanhar, estudar e analisar a conjuntura da população em situação de rua. Foram instaladas 8 comissões parlamentares de inquérito, 14 sessões extraordinárias e 49 ordinárias foram realizadas, 79 leis foram sancionadas e 108 promulgadas. 362 projetos foram apresentados, 187 propostas foram aprovadas em primeira e segunda discussões e 344 requerimentos de informação. Um levantamento da Rio Ônibus confirmou que o carioca já sente no dia a dia. O número de coletivos circulando na cidade diminuiu. São menos 483 ônibus nas ruas. A Comissão de Transportes da Câmara do Rio promete fiscalizar a redução do número de linhas de ônibus. Igor é estudante e jovem aprendiz. Morador da Barra da Tijuca, ele leva meia hora para chegar no trabalho, no Engenho de Dentro. Mas na volta para casa... De 1 a 2 horas. Assim, eu chego no ponto meio-dia, pego um ônibus 1 hora da tarde para chegar 2 em casa. Um fiscal me comentou comigo que uma linha, ela funciona expresso até um certo horário. Depois desse certo horário, ele só vai voltar a ser expresso 4h30 da tarde. Essa linha que eu pego, por isso que eu demoro tanto tempo para voltar para casa. De acordo com um relatório da Rio Ônibus, nos últimos anos, a cidade do Rio de Janeiro sofre com a falta de ônibus em todas as regiões. São 483 veículos a menos nas ruas, o que afetou 57 linhas, que praticamente não existem mais. O consórcio Santa Cruz, que atende a Zona Oeste, perdeu 115 ônibus e tem 17 linhas basicamente extintas. O consórcio Transcarioca, que atua nas regiões Oeste e Norte, tem 16 linhas a menos
e perdeu 159 veículos. A Zona Sul perdeu 11 linhas do consórcio Intersul e, no total, 125 ônibus. Os moradores da Zona Norte perderam 13 linhas do consórcio Internorte, o que representa 84 ônibus fora das ruas. O vereador Alexandre Esquerdo, presidente da Comissão de Transporte da Câmara, reforçou que vai fiscalizar essa perda de linhas e de ônibus na cidade. Ele também pediu ajuda para que a população denuncie caso encontre alguma irregularidade. Como presidente de Comissão de Transporte, nós vamos trabalhar com o Executivo, a Secretaria de Transporte, em relação à nova licitação do transporte alternativo. Estamos discutindo também sobre a questão das linhas de ônibus, né, na racionalização das linhas de ônibus. Enfim, vai ser um ano bastante trabalhoso, mas eu acredito que vai ser muito proveitoso. O levantamento da Rio Ônibus foi divulgado dias após a Secretaria Municipal de Transporte anunciar um ranking com as piores linhas do município. A Zona Oeste é a parte da cidade mais prejudicada com a precariedade desse modal. Câmara do Rio retoma atividade legislativa no segundo semestre. Servidores da Câmara do Rio participam de curso de capacitação para pregões eletrônicos. Presidente da SEDAI falta audiência da CPI das enchentes pela segunda vez. Projeto de lei cria programa municipal de ecoterapia para pessoas com deficiência, altas habilidades, distúrbio comportamental e vítimas de acidentes. E na sessão Vereador Responde, Paulo Pinheiro fala sobre sua atuação parlamentar e a gestão da saúde do governo Marcelo Crivella. E você vai ver no próximo bloco um tour gastronômico por bares e restaurantes históricos do centro revela as origens de pratos típicos cariocas. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na casa do cidadão carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. O cadastro positivo entrou em vigor em 2013 e funciona como um banco de dados com os nomes de consumidores considerados bons pagadores. Agora, os bancos e outras instituições financeiras podem incluir nomes a essa lista sem a necessidade de autorização prévia. Sobre o assunto, a repórter Luciana Cabizieri conversou com o educador financeiro Valdir Souza. O que é o cadastro positivo? Luciana, é um cadastro, é uma lista de bons pagadores. Ele funciona como uma forma de verificar o comportamento de crédito do consumidor. É diferente do cadastro negativo. O cadastro negativo, ele só foca, por exemplo, a inadimplência naquele momento. Mas o cadastro positivo, ele faz uma varredura completa, principalmente na pontualidade dos pagamentos do consumidor. E isso faz com que ele tenha assim, o seu histórico como um todo, não apenas uma única conta que deixou de pagar. Agora, como é que esse cadastro é feito na prática? Esse cadastro é feito na medida que todos os consumidores eles vão pagando as suas contas. Isso entra em um registro geral, onde ali, mesmo inclusive as suas contas de energia, contas de água, vão entrando esses pagamentos nesse registro. Então, isso tudo vai sendo registrado de uma forma com que fique uma lista completa nessa questão. O Serasa,
o SPC, eles estão assim, investindo nessa forma também para que eles possam ter esse cadastro de uma forma mais regularizada. Quais são as vantagens e desvantagens para o consumidor fazer parte desse cadastro? Vantagens. Há vantagem nesse sentido, por quê? Porque o consumidor ele vai poder passar ali, aumentar o seu score. Existe um score que é feito ali, Luciana, vai de 0 até 1000. À medida que ele paga as contas na pontualidade, esse score vai aumentando naturalmente. E as empresas poderão verificar ali, quanto maior o score dele, vão verificar que existe ali um potencial de um bom pagador. E isso ele pode negociar com alguma instituição financeira, ele pode fazer um negócio de um crediário mais brando, os juros poderão ser mais fáceis para ele também. Então essas são as vantagens. Inclusive, é interessante você perguntar isso aí, Luciano, que até mesmo os consumidores que não possuem um contra-cheque, não possuem cartão de crédito, mas que eles podem ser considerados como bons pagadores, o cadastro positivo pode facilitar, então, que ele tenha essa facilidade de negociação com essas empresas. E assim, na sua opinião, esse mercado está em busca de novos consumidores, digamos assim? Sempre haverá isso, né? A economia ela precisa ser alavancada, tem que ser gerada, ela precisa ser mais movimentada. Então, eu vejo que isso é uma estratégia para que haja uma busca, haja, assim, uma verificação nos consumidores que são considerados bons pagadores. Ora, trazendo esses consumidores, esses bons pagadores, para dentro do mercado, isso faz com que a economia ela possa dar uma alavancada também. E eu vejo que isso é uma estratégia muito natural. Agora, esse consumidor ele pode se opor em fazer parte desse cadastro, por exemplo? É interessante que esse cadastro positivo ele foi estabelecido em 2011. Inicialmente, você entrava nesse cadastro positivo voluntariamente. Você fazia ali a sua adesão. Agora, com o novo texto que o atual governo apresentou, esse cadastro positivo ele vai ser automático. Mas isso não significa que o consumidor deva permanecer isso. Ele pode pedir a sua exclusão, entrar ali e pedir. Ele pode desejar não permanecer naquele cadastro. Mas a inclusão ela é automática. O senhor acha que esse cadastro ele penaliza o mal pagador? Luciana, eu prefiro verificar o seguinte, vamos atrás dos bons pagadores. O senhor acredita que seria uma maneira de reeducar esse consumidor, por exemplo? Essa é a grande finalidade, é a reeducação, a reprogramação mental. Luciana, nós estamos em um país onde existem aproximadamente 62 milhões de brasileiros produtivos que estão endividados. Agora, o que fazer com essa população enorme de endividados? O que fazer com eles? É excluí-los? Não. O que tem que ser feito é fazer com que eles possam ter uma educação financeira. Eles passem a ter um planejamento financeiro nas suas contas. Ele passa a fazer um diagnóstico na vida deles. Eles passam a ter, na realidade, uma forma como lidar com o dinheiro. O que falta, na realidade, Luciano, é exatamente isso. É fazer com que essas pessoas, não só essas, até mesmo aquelas que estão no equilíbrio financeiro, elas sejam educadas financeiramente. Por isso que o cadastro positivo, ele pode servir, sim, como um alerta de que a pessoa precisa, ele deve mudar. Essa é a questão. E aí esse consumidor que está no cadastro, ele ganha um selo de consumidor bom pagador, por exemplo? Ganha, mas isso não é um salvo-conduto para ele sair gastando por aí, né? Não significa que a partir daquele momento que ele é considerado um bom pagador, tem aquele perfil de que o risco de inadimplência é muito baixo, não significa que ele tem que sair por aí. Opa, estou com o meu crédito alto, vou sair pegando crédito tudo quanto é lugar. Não, calma, segura, faça o seu planejamento, sabe? Comece a analisar aquilo que ele precisa fazer, o que ele precisa trazer para a família dele, para a vida dele, para que ele possa, então, se organizar financeiramente. E essa organização, ela não adianta apenas a pessoa cortar os custos, quero cortar isso, cortar aquilo, tirar filho de escola particular, quero diminuir. Não basta só isso.
ela precisa ter uma nova postura, uma reprogramação mental de como saber utilizar esse dinheiro. Por isso que quando você olhar o seu cadastro, né, olha o seu score, está altíssimo, guarde isso. Isso não é um salvo-conduto para que você possa sair gastando, pegando seus créditos, né? Porque de repente vai pegar alguma coisa que nem precisa, tá? Aquilo que nem vai usar. E aí pode se complicar e fazer com que a vida dele vá lá embaixo. Aí o comércio em si, né? O capitalismo, as lojas, né? Não vão considerá-lo como bom pagador e não vão atrás dele. Muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente. Eu que agradeço. Conhecer a história do Rio através da culinária. Esse é o objetivo de um tour gastronômico que reúne pessoas para um passeio a pé por bares e restaurantes do centro. O repórter Renato Chapô acompanhou o percurso. O ponto de encontro é sempre na Lapa, em frente à Sala Cecília Meirelles. Há um ano, Juliana Fiuza comanda um tour gastronômico, uma vez por mês no centro do Rio. O preço começa em R$10. Muitas pessoas têm dificuldade de identificar o que seria a gastronomia carioca. Então, com a Biblioteca 450 anos, com a comemoração dos 450 anos do Rio de Janeiro, um livro foi publicado sobre a gastronomia carioca, então eu resolvi explorar, fazer um roteiro que pudesse contar para as pessoas que existe uma gastronomia carioca e que ela ainda está viva ainda pelas ruas do Rio de Janeiro. No começo do passeio, uma introdução sobre alguns pratos, como o filé Osvaldo Aranha, diplomata brasileiro no governo de Getúlio Vargas. Então o garçom chegava, passava pelo salão do restaurante, colocava aquele filé bonito na mesa do Osvaldo Aranha. As pessoas que estavam do lado olhavam e falavam, nossa, bonito, quero filé igual o do Osvaldo Aranha. E aí surgiu o prato. O primeiro ponto visitado é a adega Flor de Coimbra, a primeira da Lapa. Uma das especialidades da casa é a famosa feijoada portuguesa, feita com feijão manteiga e que, segundo especialistas, foi a base da nossa feijoada. Mas a adega também ficou famosa porque o dono não gostava que fregueses se beijassem dentro do estabelecimento. Juliana conta que ele colocou placas, mas os fregueses davam um jeito de burlar as regras. E aí o que os casais faziam? Para não ficarem na vista dele aqui embaixo, subiam e iam para a parte de cima no giral para ficarem escondidos dele. E quando ele começou a perceber isso, ele colocou um espelhinho aqui na entrada e do balcão ele podia olhar pelo espelho quem estava lá em cima e como essas pessoas estavam se comportando. E a mesma coisa era com os bêbados. Se alguém passasse da linha aqui na adega, ele vinha com um balde de água bem gelado, jogava na pessoa, para a pessoa ir embora e não precisava nem pagar a conta. A grande maioria dos que participam do tour gastronômico é de cariocas, que se surpreendem a cada história. Você nunca conhece tudo, né? Tem sempre um pedacinho. Eu venho aqui, subo o Celarón, mas não sabia desse restaurante português. Quer dizer, é uma curiosidade. Isso está sendo um somatório a título de conhecimento, de engrandecimento e fortalecimento também, porque nós somos cariocas. Isso é uma forma também de nós chamarmos outras pessoas que nós conhecemos, não só do Rio, como de outros estados, para conhecer também. A outra parada é em frente ao edifício Francisco Serrador, na Cinelândia. Nele, funcionou a boate Narendei, que trouxe para o centro a feijoada, vinda dos salões do hotel Copacabana Palace. Era a área mais movimentada do centro da cidade do Rio de Janeiro e a feijoada estava passeando por todos esses salões. Até então, ela só era vendida em botequinhos que eles consideravam botecos de quinta. A feijoada era comida dos renegados. Quando entra no cardápio dos restaurantes mais chiques, ela passa então a figurar inclusive os livros de receitas que eram os vendidos no Brasil inteiro. Um pouco mais à frente, a história do Amarelinho, que nasceu Café Rivera em 1922. O restaurante trocou de nome porque a cor virou referência para encontros na região da Cinelândia. E o Amarelinho, ele acaba virando amarelinho porque era mais fácil para as pessoas marcarem encontro num bar amarelo da Cinelândia do que Café Rivera, onde a pessoa tinha que ficar procurando. Então, o tamanho do Amarelinho, um prédio amarelo, era fácil. Não, eu tô lá no Amarelinho da Cinelândia e assim ele acabou mudando de nome. O primeiro ponto de degustação do roteiro é a Leiteria Mineira, que se tornou patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, juntamente com duas de suas especialidades, a gemada e o mingau. Mas muita gente quis conhecer também o creme de maisena, um dos destaques no cardápio. Maravilhoso, muito bom. Famosa há 110 anos, a Leiteria Mineira é conhecida também além das divisas do estado. O proprietário conta que ela é procurada por turistas de outros estados e até de outros países.
Desde 2003, a casa é o único espaço desse tipo no Rio. Mas os pratos vão além dos artigos de leiteria. Temos pratos com bacalhau, a rabada às sextas-feiras, que é um prato que sai muito, os estrogonofes, entendeu? Temos supremo, o cardápio é bem variado. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima.